quando o Andrei está aqui com a gente é que o bicho está pegando juridicamente, né? E aí a gente coloca o Samir também nessa conversa, porque agora é o Corinthians que está num imbróglio. De acordo com uma coluna do Juca Kfouri de ontem, tem um laranja nessa negociação entre o Corinthians e a Vai de Bet, patrocinadora master. O Juca explica na coluna dele que tem uma empresa que recebeu mais de R$ 1 milhão em depósitos, que está no nome de uma senhora que não sabia de nada disso, mora em Peruíbe, não tem nem eletricidade na casa dela, ela vive de Auxílio Brasil e ficou bem assustada, obviamente, quando foi perguntada sobre o assunto. Andrei, óbvio que ainda é muito cedo para a gente falar dos desdobramentos disso, mas é uma acusação muito grave, né? Não tenha dúvida, né? Sempre que aparece alguém com nome em um contrato, que não sabe absolutamente nada desse contrato, uma grande interrogação se faz presente. Então, a partir daí, é fundamental apurar. Por isso que as organizações privadas do esporte, e é uma luta que todos precisam ter, inclusive quem trabalha na imprensa e os associados, é por transparência dentro da gestão, é prestação de contas, é um conselho administrativo forte, presente, atuante, se levar essas questões para serem analisadas pelo colegiado, para aqueles que devem analisar essa prestação de contas, porque aí há algo estranho. Alguém recebendo uma comunicação e essa pessoa não sabe, ou uma comissão e essa pessoa não sabe absolutamente nada de um contrato em que o nome dela aparece. Obviamente que ainda é tudo muito incipiente, mas é algo que lança um holofote mais um para a administração do Corinthians, que precisa prestar contas, que precisa primeiro prestar contas internamente para o seu conselho. O conselho precisa agir nessa hora, chamar a direção e pedir esclarecimentos. E, obviamente, que algum outro processo que não seja interno, que não seja privado, pode correr na instância da justiça comum. Mas é um caso de alerta, um caso que chama a atenção de todos, porque é um contrato que já tem uma pessoa que faz parte dele que não sabe absolutamente nada do que está escrito ali e não recebeu esse dinheiro que está estabelecido em contrato também. Deixa eu colocar um dado a mais. Samir. Um dado a mais. Deixa eu só colocar um dado a mais. A empresa laranja da Elsa, né, que mora em Peruíbe, ela se chama Nelway. E talvez não por coincidência, o Corinthians tem um contrato de compliance, de background check para compliance, com uma empresa que presta serviços para o departamento de marketing, chamada Nelway, que é a Nelway que pertence, que foi comprada pelo B3, pelo Banco B3. Então, pode não ser coincidência você ter a criação de uma empresa laranja com o mesmo nome de uma empresa que não é laranja, mas que também tem serviços para o Corinthians, que tem um contrato pequeno, mas que recebe sob demanda. Então, você não vai estranhar quando tiver dois aportes, dois depósitos de 580 mil e 462 mil numa empresa chamada Nelway, porque já tem depósitos parecidos por demanda para outra empresa chamada Nelway, pelo departamento de marketing do Corinthians. Samir, bom dia. Obrigada por fazer esse programa aqui com a gente. Estávamos sentindo sua falta, faz tempo que você não vem, e aí quando você vem é para falar de um assunto bem cabeludo, né? Segundo ainda a coluna do Juca Kfouri, esses 2 pagamentos de R$700 mil cada um foram feitos no intervalo de menos de 3 dias, na verdade, e foram autorizados pelo diretor administrativo, o Marcelo Mariano, enquanto o diretor financeiro, o Rosalo Santoro, que participou aqui com a gente explicando, tentando explicar, né, as finanças do Corinthians para esse ano, estava ausente. Como é que essa matéria pegou dentro do Corinthians? Bom dia, Domi, PVC, Andrei, aqui nos acompanha no De Primeira. O Corinthians soltou uma nota oficial, não negou nada, né? Isso que é interessante, que o Corinthians não negou nada do que o Juca escreveu, apenas disse que não pode ser responsável, né, pelo repasse de terceiros. Agora é investigação, é saber realmente para onde foi o dinheiro. Na conta da dona Edna não caiu, então precisa saber, né, para quem foi esse dinheiro, porque o que o Corinthians diz nos bastidores é o seguinte: se esse dinheiro, né, o que se fala lá nos corredores do Parque São Jorge, esse dinheiro foi, não pode ter voltado. Essa é a questão. Então, cabe agora uma investigação, porque
Se a empresa, né, de marketing que o Juca citou repassou a Real Social Media, né, enfim, fez os negócios dela, o Corinthians diz que não tem nada a ver com isso. Agora, a investigação que vai dizer se esse dinheiro, né, o que oposição, que o torcedor está indagando e quer saber, e quer uma investigação, é se o dinheiro pode ter voltado. E aí que é um grande problema, se tem alguma ligação com algum profissional do Corinthians, alguém que seja do clube. Se não tiver, tudo tranquilo, né? Não digo para o Corinthians, tranquilo para o Corinthians, claro, né? O Andrei está aí, pode explicar essa questão jurídica que, enfim, é uma situação complicada, mas o Corinthians alega isso, que ele não é responsável pelo repasse de terceiros. Agora, a investigação, né, para quem recebeu a grana, já que a dona Edna não recebeu, viu? Edna, não é Elza. Elba era o carro do PC. Domi? O Andrei, queria que você... Oi, cortou. Pode perguntar, por favor. Boa. Não, queria que você explicasse essa bola que o Samir levantou, de se for um repasse de terceiro, então o Corinthians realmente não deve explicação nenhuma. Vamos lá. Teve uma mudança jurídica, legal, muito importante no Brasil. E pouco falada, mas que a gente precisa lembrar e as pessoas precisam trabalhar mais em cima disso. A partir da Lei Geral do Esporte, promulgada ano passado, discutida desde 2017, o crime de corrupção privada foi tipificado. Então, corrupção privada numa entidade esportiva passou a ser crime. Por que lá, depois do FIFA-Gate, alguns dirigentes brasileiros foram presos nos Estados Unidos e puderam permanecer no Brasil? Porque o crime de corrupção privada não era tipificado por aqui. Diferentemente dos Estados Unidos, que existe a previsão legal do crime de corrupção privada. Então, nos Estados Unidos, eles foram presos e no Brasil não foram. A partir da Lei Geral do Esporte, promulgada no passado, sancionada pelo presidente Lula no passado, corrupção privada passou a ser crime no Brasil. Então, uma entidade que tem autonomia por força constitucional lá do artigo 217 para administrar essa entidade de maneira autônoma, ela não é totalmente blindada, como era até pouco tempo. Então, a partir da nova Lei Geral do Esporte, o crime de corrupção privada, apurado e aprovado pelo poder público, pode ser punido. Então, um dirigente que desvia dinheiros de uma associação privada pode ser enquadrado no crime de corrupção privada que traz a Lei Geral do Esporte. Então, até o marco do ano passado, até 2023, agosto de 2023, o poder público não teria absolutamente nada a ver com questões relacionadas ao esporte e à economia privada do esporte. Isso era um objeto de análise e continua sendo do próprio movimento privado, dos conselhos administrativos, do conselho de gestão, de um compliance, de um comitê de ética. Continua tendo esse trabalho e essa obrigação à entidade privada do esporte para se proteger internamente e impedir justamente uma ação maior do esporte. Do poder público, melhor dizendo, do Estado. Mas agora o Estado também pode agir. A gente tem um exemplo muito bacana que aconteceu no Internacional. Recentemente, dirigentes foram presos. Esse trabalho de construção e de provas começou internamente. Depois que o Conselho se reuniu, fez uma sindicância, apurou elementos e afastou esses dirigentes. Juntou todos esses documentos e apresentou ao Ministério Público, que abriu um inquérito, houve um julgamento e eles foram condenados, os dirigentes. Isso antes da Lei Geral do Esporte, através de má gestão, de outros instrumentos que trazia o Código Penal. Hoje tu tem um instrumento a mais, que é o crime de corrupção privada tipificado pela Lei Geral do Esporte. Então, vai ter essa análise interna dentro do Corinthians, claro que sim, precisa ter, mas não está descartada a possibilidade do poder público analisar toda essa questão também. Mas tem um detalhe, né? Que assim, nesse caso, a gente precisaria confirmar a ligação do presidente do Corinthians com o Alex Cassundé, que tem uma ligação anterior. O Alex Cassundé é o proprietário da rede social mídia. E aí você dizer, está comprovada a relação entre os dois. E aí você pode prender o Augusto Melo, depois, enfim, pelo crime de corrupção privada. O que o Augusto Melo está dizendo é assim:
O que o Corinthians responde neste momento é o Esporte Clube Corinthians Paulista fez 2 depósitos no intervalo de 3 dias para a rede social mídia, que prestou o serviço de intermediação do contrato, e a rede social mídia fez o depósito de 1.082.000 para a MEI, que é a empresa laranja, porque não pertence à Edna, segundo a Edna comprovou. Então, para você chegar ao crime de corrupção privada, você precisa ter uma ligação do presidente do Corinthians com o proprietário da rede social mídia. Que essa ligação ela está implícita pelo fato de o dono da rede social mídia ter feito parte da equipe de comunicação da campanha do Augusto Melo. Mas o fato dele ser proprietário da rede social mídia não significa que o Augusto Melo tenha feito depósito para a empresa laranja. Quer dizer, você precisa investir nessa investigação, avançar nessa investigação para comprovar as ligações, né? Só para deixar bem claro, eu não estou falando do caso concreto, né? Eu estou dizendo que hoje existe caminho, diferentemente do que existia até 2023, do poder público punir alguém, inclusive com pena de reclusão, por corrupção privada no ambiente esportivo, coisa que não havia até pouco tempo. Tanto que lá em 2015, no caso FIFA Gate, personagens do esporte foram presos nos Estados Unidos e no Brasil não foram presos, porque esse crime não era tipificado. Hoje existe. Agora, obviamente, que eu não estou falando do caso concreto do Corinthians, porque não tenho elementos para isso, não seria irresponsável esse ponto. O que eu digo é que a vigilância no esporte aumentou e aumentou muito. Além dos mecanismos internos de proteção, que é conselho mais forte, compliance, vigilância de patrocinadores, due diligence, todos esses elementos que estão favorecendo uma profissionalização da gestão e a vigilância aumentou, também existe uma vigilância maior do poder público com mais caminhos jurídicos para se punir uma má gestão dentro do esporte. Então, é um cuidado que se precisa ter. Todos os clubes brasileiros precisam ter. Por isso que eles precisam adotar. Porque se tu tem um projeto de integridade forte, não precisa ser o presidente punido. Porque o presidente diz que fez todos, apresenta lá, olha, eu fiz tudo que estava aqui, tudo que estava ao meu alcance, e o objeto da corrupção privada apareceu aqui quando da contratação pelo diretor financeiro, ou quando da contratação pelo diretor jurídico, ou quando da contratação pelo diretor de esportes. Porque aí se tem elementos que se aponta onde aconteceu o desvio e onde o fluxo não foi respeitado. A política interna não foi respeitada. Então, hoje, está se protegendo mais a instituição privada. Existem caminhos justamente para proteger e se evitar que se chegue num caso como esse, mas também de caminhos de punição para quem não entendeu o compromisso que tem com a boa gestão dentro do esporte. Tem um comentário aqui do Walter Vieira, que está sempre aqui com a gente. Valeu, Walter. Ele fala, oferecimento vai de besta. A gente tem que rir, né? Mas a situação do Corinthians, quando a gente acha que está ficando mais tranquila, Samir, mais uma polêmica. Não, tem uma... Fala, Samir, desculpa. Pode falar para você. É que eu ouvi dentro do Corinthians hoje a seguinte frase. Aqui, como se fosse quando você vai no restaurante, que tem o PF, o prato do dia, no Corinthians tem a crise do dia. Todo dia tem a crise do dia. Tem a crise da segunda-feira, tem a crise da terça-feira, tem a crise da quarta-feira, tem a crise de quinta-feira, tem a crise de sexta-feira. Toda semana tem a crise do dia. É a crise, não é o pão nosso de cada dia, né? É a crise de cada dia, né? A nossa crise de cada dia no Corinthians, né? Que é brincadeira, é uma crise por dia. Ô Domi, o André é tão bom no que faz, né? Que ele já vem vestido a caráter para falar sobre o assunto, ó. De laranja, em homenagem. Desculpa, foi só para quebrar os negócios. Não, é bom, a gente tem que rir, gente. Se a gente for chorar de tudo isso, a gente nem vem, né, fazer o programa. O Juca que publicou também na coluna dele. O Juca publicou na coluna dele a foto da casa dessa mulher, que seria uma das sócias da empresa que recebeu essa quantia de mais de R$1 milhão. E aí, olha só, não tem energia elétrica, uma casa simples, e ela, obviamente, não estava sabendo disso tudo. A gente vai aguardar agora para saber quais serão as providências, mas o Ministério Público pode se manifestar, Andrei?
Se provocado, pode, com elementos suficientes para acionar o Ministério Público, acionar uma investigação, e sim, pode. Agora existe caminho. O Ministério Público ele tem como dever constitucional essa vigilância, essa proteção da sociedade como um todo. Então, existe um caminho para o Ministério Público ser acionado, desde que haja elementos para colocar um poder público importante dentro dessa apuração. Agora, não tem dúvida nenhuma que qualquer clube brasileiro tem também a vigilância do Estado, e essa vigilância se dá a partir do Ministério Público, a partir da polícia, com a juntada de elementos. Agora, eu acho que um trabalho fundamental é um trabalho interno do Corinthians, de prestação de contas da direção junto ao Conselho, para que todo esse contrato seja esclarecido e toda essa atividade seja clareada. Se haja transparência dentro desse processo, para se dar um pouco mais de tranquilidade. Agora, é dever do Conselho, obviamente, acionar as diretorias do Corinthians e pedir esclarecimento para que essa questão seja virada e que o Corinthians passe a se preocupar com outras questões. Ele pode, obviamente, juntar documentos e apresentar ao Ministério Público, como o Internacional fez lá atrás, no caso dos dirigentes da gestão do Vitório Pífero. Samir, já tem alguma reunião agendada? Não, por enquanto nada. No Corinthians eles só se reuniram ontem para falar sobre o assunto, né, para emitir a nota oficial, mas por enquanto nenhuma movimentação no Corinthians em relação a isso. O que ouvi, porque a pergunta primeira é: isso pode avançar para um processo de impeachment? Internamente o que se entende é que não, que pela maneira como está composta a política do clube nesse momento, não vai avançar para impeachment. Mas digamos que... E até porque tem ali, embora tenha tido a crise da saída do Rubão, o Romeu Tuma Júnior ou internamente com membros da diretoria do Augusto Melo, que ele esperava que o Augusto Melo tivesse saído em defesa do Conselho Deliberativo quando o Rubão falou em governo paralelo, e o Augusto Melo não se manifestou, calou. Então, o Romeu Tuma Júnior cobrou o Augusto Melo disso, mas há ali uma certa troca de favores, como eu chamei aqui de... O Romeu Tuma Júnior virou uma espécie de Arthur Lira do Parque São Jorge. Então, ele permite governar mediante alguma troca de favores. É mais ou menos isso que está acontecendo no Parque São Jorge. Então, isso não vai avançar para o Conselho Deliberativo, provavelmente. Ainda que avance para o Conselho Deliberativo em forma de processo de impeachment, que causaria um enorme desgaste, o que se entende internamente é que, se na difícil missão de levar ao Conselho o processo de impeachment e aprovar no Conselho o processo de impeachment não passaria pela Assembleia Geral. Então, é improvável o processo de impeachment. O que não significa que não se possa fazer uma investigação no Ministério Público, que aí pode ser até alheia ao Corinthians, né, Andrei? Exatamente, pode ser. São dois processos independentes, né? São dois caminhos diferentes, o caminho privado do esporte e o caminho público do Ministério Público. Então, são dois processos que podem, obviamente, devem, obviamente, conversar. Isso acontece, o melhor dos cenários é que eles conversem, só que são dois processos paralelos, né? Um processo interno desencadeado pelo movimento privado do esporte, via Conselho do Corinthians, e um outro processo desencadeado pelo Ministério Público. O Corinthians até colocou o Conselho à disposição, né? Falou, se tiver alguma coisa irregular que alguém considere isso, o Conselho Deliberativo vai investigar. Agora, em relação ao impeachment, né, impeachment tem um caminho muito longo ainda. O problema é passar pelo Conselho. Agora, PVC, se passa pelo Conselho, qual a certeza que não passa pela Assembleia Geral? Já que, normalmente, né, se passar pelo Conselho, como existe essa certeza que a Assembleia Geral não votaria a favor do impeachment, a maioria? Não é uma certeza, é uma avaliação que gente de dentro do Conselho faz, de dentro da diretoria, faz, de que não passaria pela Assembleia Geral. Seria muito difícil passar pela Assembleia Geral. Não dá para ter certeza, mas é um processo longo e improvável, não impossível. Porque eu acompanhei no Santos, né, quando passou pelo Conselho, passou com louvor pela Assembleia Geral, porque parece que tem uma
um elo, né? Muita gente no conselho que vota na Assembleia Geral. Por isso que eu fiz essa pergunta. Enfim, eu acho que a Assembleia Geral do Santos é menor que a do Corinthians. Mas isso é um achismo, não tenho certeza absoluta. E isso vai influenciando, né? Esse contrato de Vaidbet, quando foi anunciado, de 120 milhões por ano, maior do país, como patrocinador master, influenciou outros contatos. E é a informação que traz o Rodrigo Matos na coluna dele, que é muito interessante, falando que o Flamengo vai voltar hoje, o reajuste do patrocínio master, principalmente por essa influência do acordo do Corinthians com a Vaidbet. Então, a Pixbet, que ia pagar para o Flamengo cerca de 85 milhões anuais, agora vai para 105 milhões com esse novo contrato de 4 anos que pode ser aprovado hoje. E aí a gente vê como é importante ter essa fiscalização financeira, porque aí vai escalonando de uma forma os contratos, os valores, e aí a gente já não sabe mais o que é verídico, o que não é, e etc. Ficaremos de olho em toda essa questão, e aí o Andrei volta, se tivermos qualquer dúvida jurídica, é o nosso salvador aqui de contratos, leis, regras e etc.